Já imaginou como era acordar todos os dias em Alcatraz? A prisão mais famosa e temida do mundo. A rotina lá era tudo menos um passeio no parque. Vamos embarcar numa viagem no tempo para desvendar o dia a dia brutal dentro da rocha. Tudo começava cedo, bem cedo. Às 6:30 da manhã, um sino estridente ecoava pelos corredores frios. Era o sinal para a primeira contagem de prisioneiros do dia. Guardas passavam de cela em cela, garantindo que ninguém tinha desaparecido durante a noite. Para os detentos, era o início de mais um dia monótono e rigorosamente controlado. Depois da contagem, às 7 horas, vinha o café da manhã. Os prisioneiros marchavam em fila para o refeitório, um dos lugares mais perigosos da prisão. A tensão era palpável. Qualquer olhar errado poderia iniciar uma briga. O silêncio era a regra, e conversas eram estritamente limitadas. No cardápio, geralmente mingau, pão e café. A comida em Alcatraz era surpreendentemente melhor que em outras prisões da época. A lógica era simples. Um prisioneiro de estômago cheio tem menos motivos para se rebelar. Após o café, a maioria dos prisioneiros ia para o trabalho. As opções eram variadas: lavanderia, cozinha, oficina de sapatos, ou até mesmo trabalhar na jardinagem, sob o olhar atento dos guardas. O trabalho não era uma escolha, era uma obrigação. Começava às 7:30 e ia até quase meio-dia. Era uma forma de manter os homens ocupados e, teoricamente, de reabilitá-los. Para alguns, era um alívio da monotonia sufocante da cela. Para outros, apenas mais uma forma de servidão. Ao meio-dia, o sino tocava novamente. Era hora de voltar para o refeitório para o almoço e, claro, mais uma contagem. A rotina era implacável e repetitiva, desenhada para quebrar o espírito dos homens mais durões da América, como Al Capone e o metralhadora Kelly. Cada minuto do dia era contabilizado. À tarde, seguia o mesmo padrão. Mais trabalho até às 4:30 da tarde. Depois disso, os prisioneiros eram levados de volta às suas celas para a contagem da tarde. Este era o momento em que a solidão realmente batia. Trancados em celas minúsculas, com pouco mais que uma cama, uma pia e um vaso sanitário. O tempo se arrastava. O jantar era servido por volta das 5 horas. Era a última refeição do dia. E logo depois, os prisioneiros eram trancados em suas celas para a noite. A partir daí, o tempo era deles, mas as opções eram limitadas. Podiam ler livros da biblioteca da prisão, escrever cartas que seriam rigorosamente censuradas, ou simplesmente encarar as paredes de concreto. As luzes se apagavam às 9:30 da noite. No silêncio, apenas o som das ondas batendo contra a ilha e, às vezes, os sons distantes da cidade de São Francisco. Um lembrete cruel da liberdade que eles haviam perdido. A vida em Alcatraz era uma guerra psicológica. O silêncio forçado, o isolamento e a rotina esmagadora eram as principais armas. A regra do silêncio, embora não tenha durado todos os anos de operação da prisão, era uma das mais infames. Imagine passar dias, semanas, sem poder conversar livremente. E se alguém quebrasse as regras? As punições eram severas. A mais temida era a solitária, conhecida como o buraco. Era uma cela escura, fria e completamente vazia. No bloco D, os prisioneiros ficavam lá, na escuridão total, por dias ou até semanas, apenas com uma dieta de pão e água. Era uma experiência projetada para quebrar qualquer mental e fisicamente. Os fins de semana ofereciam uma pequena quebra na rotina. Os prisioneiros tinham direito a mais tempo no pátio de recreação, um pedaço de concreto cercado por muros altos. Lá, podiam jogar beisebol ou simplesmente caminhar, sempre sob vigilância. Era o único momento em que podiam sentir o sol e o vento no rosto. Mas até mesmo esses momentos de liberdade eram controlados. As visitas eram raras e altamente restritas. Os prisioneiros falavam com seus entes queridos através de um vidro grosso, por um telefone, e cada palavra era monitorada. O contato físico era proibido. Para muitos, ver a família nessas condições era mais doloroso
do que reconfortante. Apesar de toda a segurança, a esperança de escapar nunca morria. A famosa fuga de 1962, liderada por Frank Morris e os irmãos Englin, é a prova disso. Eles passaram meses cavando túneis com colheres e criaram cabeças de manequim para enganar os guardas. Se eles sobreviveram nas águas geladas da Baía de São Francisco, ninguém sabe ao certo. O Polícia Federal norte-americana concluiu que eles se afogaram, mas a lenda persiste. Essa era a realidade diária em Alcatraz. Um ciclo interminável de contagens, trabalho, silêncio e isolamento. Uma máquina projetada não apenas para aprisionar corpos, mas para dominar mentes. A prisão fechou suas portas em 1963. Não por ser ineficaz, mas por ser cara demais para manter. Hoje é uma atração turística, mas os ecos da rotina brutal e das histórias dos homens que viveram e sofreram ali ainda ecoam por seus corredores vazios. Espero que tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre o dia a dia na rocha. É uma história fascinante que nos mostra um lado sombrio do sistema prisional. Se você curtiu este vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. Muito obrigado por assistir e até a próxima!